Sejam bem-vindos, ouvintes, ao 6º episódio de Desoterismo. O episódio de hoje será... O episódio de hoje será sobre Pitágoras, meu negro Pitas, meu mano Tagas, meu negro Goras, Pitágoras. E... para começar o episódio de hoje, como sempre, né? Como eu falei no último episódio, que leria os comentários feitos no episódio anterior, vou começar a ler. Quero ouvinte, tá ouvindo agora, comenta que eu vou ler. Um pedido ao ouvinte que ele pode comentar que eu vou ler. Que é um conteúdo que dá pra ficar enrolando no começo do episódio pra bater os 30 minutos. Então pode mandar textão aí que eu leio tudo. Então, abrindo já aqui o episódio 5, né? O Eu Não Odeio o Demiurgo, do platonismo. Vamos começar pelos... pelos comentários. O Zóio fez desafio pro Gal 33 da maçonaria. A primeira pessoa a comentar comentou: Cris, o que você acha da maçonaria? Pretende fazer um episódio sobre? Manda salve pro Zóio maçom. Salve, Zóio da maçonaria. Pretendo algum dia fazer. Sim, pretendo. Vai ter episódio sobre maçonaria, vai ter episódio sobre os Rosa Cruzes, provavelmente, jesuítas também. Então fica tranquilo que Zóio maçom você vai estar neste episódio. Eu vou mandar um salve pra você. O Paulo Cogos, que é o Paulo Cogos árabe, comentou: esperando o podcast estourar na bolha. Falta só ser convidado para MVP. Hernani Carreira, se quiser me convidar, tamo aí, ó. O Ruth Otto comentou: no aguardo do próximo episódio, tá de parabéns. Salve aí pro Ruth Otto. O senhor Rubens Mendes da Silva: ótimo episódio, gosto muito desse conteúdo. Salve. O Igor Rogério: muito interessante, espero que os vídeos continuem. Salve por Igor Rogério. Cryptids, você só vai fazer episódios sobre religiões e filosofias ou pretende abordar outras coisas também? Exemplo, teorias da conspiração, etc. Cara, sobre o assunto de teoria das conspirações e pá, tem o outro podcast no canal, né, o Erroneamente, que é do Ronin, que ele trata sobre esses assuntos. Porém, eu pretendo sim citar sobre, falar alguma coisa ali, tiriritoró, porque envolve muita coisa de gnose em tudo, no geral. Então tem como sim falar sobre estes assuntos, indo inclusive salve pro Ronin, salve pro Crypt. Carlos Magnus Bezos: quando você vai falar sobre seitas, vai ter episódio sobre Aum Shinrikyo. Sim, vai ter episódio sobre Aum Shinrikyo. E eu pretendo falar sobre seitas em breve. Eu vou terminar essa primeira temporada, né, sobre religiões, que eu tô falando sobre platonismo, Pitágoras, tararã, e pretendo sim entrar no Aum Shinrikyo e outras seitas. Estou esperando algum EP sobre sociedades secretas e macumbarias. Boa noite. Salvo pro Theon Lidogo. Em breve vai ter também episódio sobre sociedade secreta. Vai entrar no bagulho de seitas, né? O Gnomos Transcendentales comentou: coloca o desoterismo em outro canal. O tema do podcast foge muito do assunto, tem chance de cair por causa dos outros vídeos. Não, talvez, não. Porque, cara, se cair eu reposto, tá ligado? Não vai... Fica tranquilo, ouvinte, que no podcast não será perdida, não virará Lost Media. Se cair eu vou repostar, então não tem problema. Virra44 comentou: amigo Cris, manda salve para a guarda da plantação de café e pro Alexandre Fernando dos Santos. Salve, guarda da plantação de café, e salve pro Alexandre Fernando dos Santos. Mestre das linguiças. Manda salve pro rei das linguiças de Belém do Pará, Cris. Salve pro rei das linguiças de Belém do Pará. O Veritas Triunfabit comentou: cadê EP sobre os egípcios? Cadê? Ótima ideia. Talvez um dia eu faça um episódio sobre egípcios, que é um assunto muito interessante para entrar, ainda mais que envolve o negócio da gnose de Hermes Trismegisto, ser o Thoth da
da mitologia egípcia. Esses foram os comentários do último vídeo. Quem quiser comenta aí nesse, que eu vou ler no próximo episódio. Mas entrando no assunto, meu mano Pitas, meu negro Pitágoras. Pitágoras de Samos. Quem que foi Pitágoras de Samos? Pitágoras de Samos foi um antigo filósofo grego jônico, polemata e fundador do homônio do pitagorismo. Ou seja, ele é o cara era tão brabo, o Pitágoras, ele era tão sensacional que a existência dele deu origem a uma filosofia com o nome dele. E tipo, quando o Pitágoras, ele era menorzinho, quando ele tava ali, se eu não me engano, com 18 ou 20 anos, ele viaja ali por toda a Mesopotâmia, vai no Oriente Médio, visita os babilônicos, visita os zoroastras, visita os judeus, visita os egípcios, ele dá uma volta completa naquilo tudo, ele vai de Meca até Roma, ele vai Roma, ele vai tudo ali, ele viaja na Mesopotâmia, Egito, Oriente Médio, e por aí vai. O cara era, então tipo, o Pitágoras, ele era um negro que não, ele não era um negro, mas ele era um negro que ele consegue muito conhecimento muito jovem. Ele adquire muita informação muito jovem. Então você vê que ele já é um cara muito inteligente começo de conversa. E o ensinamento mais seguramente identificado com Pitágoras é a metempsicose, ou a transmigração das almas. Se lembra o vídeo que eu falei de reencarnação, uns 3 episódios atrás? Então, ele dá a ideia de metempsicose, a transmigração das almas, que afirma que toda alma é imortal e, após a morte, entra em um novo corpo. Ele também pode ter inventado a doutrina da música universalis, que sustenta que os planetas se movem de acordo com equações matemáticas e, portanto, ressoam para produzir uma sinfonia musical inaudível. Ou seja, a música universalis se baseia que tudo está movendo a equações matemáticas, né? 1, 0, 1, 0, 1, 0, isso produz um som e que tecnicamente não é mentira. Dentro da astronomia, né, já foi identificado a partir de ondas eletromagnéticas, né, ondas de rádio, que os planetas realmente emitem um som através da radiação de ondas eletromagnéticas. Isso já foi identificado por diversos satélites, e os cientistas da NASA fizeram como seria esse barulho de forma audível. Você pode pesquisar aí no Google, tipo, Mercúrio é som, como é o som de Mercúrio, e tem uma hipotético, né, baseado nessas ondas eletromagnéticas. Então Pitágoras, lá em 500 a.C., já sabia dessa música universal. Eu esqueci de falar, o Pitágoras surge ali por 500 a.C., 400. Ele é pré-socrático, né, um filósofo antes de Sócrates. E os estudiosos debatem se Pitágoras desenvolveu os ensinamentos numerológicos e musicais atribuídos a eles, ou se esses ensinamentos foram desenvolvidos por seus seguidores posteriores, particularmente Filolau de Crótona. Então não tem certeza se o Pitágoras realmente desenvolveu a numerologia, porque a numerologia surge dos caldeus, né, que era um outro povo, mas provavelmente foi atribuída a ele, tanto a numerologia quanto aos ensinamentos musicais. E o que é a numerologia? O Pitágoras, ele acredita que o arqué é a essência, a criação, o principal fator criológico, o principal fator da criação. E Pitágoras considera o arqué como números. Então dá origem a essa ideia de numerologia, que tudo é baseado em número, porque o arqué para Pitágoras é números. E cada filósofo tem uma visão diferente do arqué, e o do Pitágoras é números. Após a vitória decisiva de Crótona sobre Cibares por volta de 510 a.C., os seguidores de Pitágoras entraram em conflito com os defensores da democracia e as casas de reunião pitagóricas foram queimadas. Pitágoras pode ter sido morto durante essa perseguição ou pode ter escapado para o Metaponto e morrido lá.
Na antiguidade, Pitágoras foi creditado com muitas descobertas matemáticas e científicas, incluindo o Teorema de Pitágoras, óbvio, a afinação pitagórica, os 5 sólidos regulares, a teoria das proporções, a esfericidade da Terra e a identidade das estrelas da manhã e da tarde como o planeta Vênus. Dizia-se que ele foi o primeiro homem a se autodenominar filósofo, amante da sabedoria, e que foi o primeiro a dividir o globo em 5 zonas climáticas. Pitágoras influenciou Platão, cujos diálogos, especialmente o Timeu, exibem-se ensinamentos pitagóricos. Se lembra, ouvinte, do episódio anterior sobre Timeu? Aqui que entra. Versos de ouro de Pitágoras. Isso aqui eu já vou até abrindo agora aqui no Google, que é um assunto muito interessante. Resumidamente, os versos de ouro de Pitágoras, Aura Carmina, são uma coleção de exortações morais. Eles compreendem 71 linhas escritas em versos hexamétricos de daquilítico e são tradicionalmente atribuídos a Pitágoras. Ou seja, são meio que um poema, né? São versos de ouros, são ensinamentos que o Pitágoras dá aos seguidores. Basicamente, os versos falavam de grande popularidade. Os versos tinham grande popularidade e foram amplamente distribuídos na Antiguidade Tardia, sendo frequentemente citados. Seu renome persistiu durante as eras medievais e no Renascimento. Em 1494, o erudito grego neoplatônico Constantino Lacares publicou em uma famosa edição impressa de sua gramática deliberadamente os versos dourados traduzidos para o latim, trazendo-os assim a uma audiência generalizada. Os neoplatônicos usaram os versos de ouro como parte de seu programa preparatório de instrução moral, e vários comentários neoplatônicos sobre os versos ainda existem. Ou seja, os neoplatônicos eles puxam isso do versos de ouro de Pitágoras, que eu não citei no episódio anterior, porque eu já ia citar nesse episódio. Mas basicamente os versos são o seguinte, ó. Começa assim: primeiro adoro os deuses imortais como eles estão estabelecidos e ordenados pela lei. Reverencie o juramento em seguida os heróis, cheios de bondade e luz. Honra igualmente os gênios e espíritos terrestres, prestando-lhes culto legalmente devido a eles. Honra da mesma forma teus pais e aqueles mais parecidos com ti. De todo o resto da humanidade, faze dele teu amigo que se distingue pela tua virtude. Sempre dê ouvidos às suas suaves exortações e tome um exemplo de suas ações virtuosas e úteis. Evite o máximo possível odiar o amigo por uma pequena falha. O poder é o vizinho próximo da necessidade. Saiba que todas essas coisas são exatamente como eu lhes disse, e costuma-te a superar a vencer estas paixões. Primeiro a gula, indolência, sensualidade e raiva. Não faças nada mal, nem na presença de outros, nem em particular, mas acima de tudo, respeita a ti mesmo. Em segundo lugar, observa a justiça em tuas ações e em tuas palavras, e não te acostumes a comportar-te em qualquer coisa sem regra e sem razão, mas sempre faz esta reflexão, que é ordenado pelo destino que todos os homens morrerão, e que os bens das fortunas / sorte são incertos, e que assim como eles podem ser adquiridos, eles podem ser igualmente perdidos. Com relação a todas as calamidades que os homens sofrem pela fortuna divina, apoia teu lote com paciência. É o que pode ser, e nunca reclame, mas esforça-te para remediar isso, e considera que o destino não envia a maior parte desses infortúnios para homens bons. Há muitos tipos de raciocínios entre os homens, bons ou maus. Não os admires com muita facilidade, nem os rejeite. Mas se as falsidades forem avançadas, ouve-as com brandura e arma-te com paciência. Observa bem em todas as ocasiões o que dir-te-ei. Dir-te-ei, não deixes que qualquer homem, seja por suas palavras, seja por seus feitos, seduza-te. Nem te atrevas a dizer ou fazer que não é proveitoso para ti. Consulta e libera antes de agires, para que não possas cometer ações tolas, pois é parte de um homem miserável falar e agir sem reflexão. Mas faz aquilo que não te afligirá depois, nem te obrigue ao arrependimento. Nunca faça nada que não entendes, mas aprende tudo o que deves saber e, com isso, conduzirás uma vida muito agradável. De maneira alguma negligencia a saúde do teu corpo, mas dar-lhe bebida e comida em devida medida, e também o exercício de que ele precisa. Agora, por medida
Quero dizer o que não incomodará a ti. Acostuma-te a um modo de vida que seja puro e decente sem luxo. Evita todas as coisas que causarão inveja, e não serás prodígio fora de época, como alguém que não sabe o que é decente e honrado. Não, nem seja cobiçoso nem mesquinho. Uma medida de vida é excelente nessas coisas. Somente faze as coisas que não podem machucar-te deliberadamente de fazê-las. Nunca permitas que o sono feche tuas pálpebras depois que tu foste para a cama, antes que tenha examinado todas as ações do dia por tua razão. O que eu fiz de errado? O que eu fiz? O que eu omiti? O que deveria ter feito? Se neste exame descobrires que fizeste algo errado, reprova-te severamente por isso. E fizeste algo bem, regozija-te. Pratica completamente todas essas coisas. Medita bem nelas, tu deve amá-las com todo o seu coração. São estas que te colocarão no caminho da virtude divina. Juro por quem transmitiu às nossas almas o quaternário sagrado, a fonte da natureza, cuja causa é eterna. Mas nunca comeces a colocar sua mão em qualquer trabalho até que tenhas primeiro orado aos deuses para realizar o que tu vais começar. Quando tu tornares esse hábito familiar para ti, conhecerás a constituição dos deuses imortais e dos homens, até que pontos diferentes seres se entendem e o que contém os une. Saberás também que, de acordo com a lei, a natureza deste universo em tudo é semelhante a todas as coisas, para que então não espereis o que deves esperar, e nada neste mundo será escondido de ti. Também saberás que os homens atraem sobre si suas próprias desgraças voluntariamente de livre escolha. Infelizes são eles, não veem nem compreendem que o seu bem está perto deles. Poucos sabem como se livrar de seus infortúnios. Tal é o destino que segue a humanidade e tira os seus sentidos. Com enormes cilindros, eles rolam para frente e para trás, e sempre oprimidos com inúmeros mares. Pois a contenda fatal, natural, persegue-os em toda parte, jogando-os para cima e para baixo, e nem percebem isto. Uma vez de provocá-la e agitá-la, devem evitá-la cedendo. Ó Júpiter, nosso Pai, se libertardes os homens de todos os males que os oprimem, mostrais a eles que tipo de gênio eles usam, mas toma coragem, a raça dos homens é divina. A natureza sagrada revela-lhes os mistérios mais ocultos. Se ela te comunicar os segredos, executarás facilmente todas as coisas que eu te ordenei. E pela cura da tua alma, livrarás eles de todos os males, de todas as aflições. Mas deve-se abster dos alimentos que proibimos nas purificações e na libertação da alma. Faz uma distinção justa deles e examina bem todas as coisas. Deixa-te sempre guiar e dirigir pelo entendimento que vem de cima e o que deve segurar as rédeas. E quando depois de ter te privado do teu corpo mortal, chegarás ao mais puro Aether. Serás um Deus imortal e incorruptível, e a morte não terás mais domínio sobre ti. Ou seja, é só pedrada, meu mano Pitágoras, é só pedrada, meu cria. Você tá achando o que, meu mano Pitas? Entendeu, meu cria? Faz o que faz a coisa certa, não faz mal a ninguém, não traz coisa de luxo pra tu que traz inveja. Pensa antes de agir, e quando tu for dormir, reflete tudo o que tu fez, que esse é os ensinamentos do meu mano Pitas. Ó Júpiter Pai, ensina, dá conhecimento ao meu negro cria, que tá lá na luta para atingir a imortalidade divina. Ai, meu negro, esse é os ensinamentos do meu negro Pitágoras. Caraca, foi só pedrada do Pitas, só pedrada. Agora que entendemos isso, esse é o fundamento basicamente do pitagorismo, os versos de ouro. Se você seguir esses versos, esses ensinamentos, tua vida vai ser melhor, cara, de certa forma. Porque, não faz mal a ninguém, pronto, feliz, viva feliz. Entendido? Eu vou deixar pro ouvinte interpretar da forma que ele quiser, eu não vou ficar cagando regra aqui não. Ouvinte, reflita sobre esse assunto. Agora entrando em numerologia. A numerologia
é uma forma de conhecimento místico baseado nos números. Seus usos podem possuir uma série de aplicações, geralmente concentradas em uma metodologia específica capaz de interpretar o significado das músicas, dos eventos, dos nomes, das datas de nascimento dos planetas e até mesmo para prever o futuro. O sistema pitagórico só apareceu no Ocidente depois que Alexandre o Grande conquistou a Babilônia e os gregos tiveram acesso aos escritos numerológicos caldeus. A partir de agora, vamos analisar mais profundamente as noções mais fundamentais da numerologia pitagórica. Segundo Pitágoras, esta versão ocidental da numerologia é baseada na teoria de que há uma relação quantificável entre os números e notas musicais, e que as vibrações dos instrumentos de corda podiam ser explicadas matematicamente. Todos os números de 1 a 9 possuem uma quantidade específica de energia e um padrão vibratório que pode ser utilizado tanto positiva quanto negativamente. Estas formas de numerologia é atualmente usada principalmente pelos países ocidentais. Ela ganhou muita popularidade até hoje devido à sua forma fácil de atribuir os números para uma sequência simples do nosso alfabeto latino. Utilizando a numerologia pitagórica que conhecemos, alguns termos e conceitos comuns na numerologia, como o número do destino, o número do caminho da vida, o número da alma interior, o número de personalidade, entre outros. Graças aos seus estudos, o cálculo desses números estão disponíveis para nós até hoje, o que nos ajuda a conhecer o destino de cada ser humano. A filosofia pré-socrática reunia filósofos de várias regiões da civilização grega, preocupados em desvendar um princípio de todas as coisas, denominado arqué. Se lembra que eu falei do arqué no começo? Que o Pitágoras era o número? Então, Pitágoras, sendo um filósofo, astrônomo e guru, acreditava que cada planeta possuía um som característico que podia ser apresentado através de um número. Ele sentiu que os números poderiam ser classificados a partir de certas qualidades, como masculino, feminino, introversão, extroversão, beleza ou feiura e afins. Inclusive, os números também conseguiram indicar o karma que as nossas vidas anteriores nos deixou no presente. Beleza, entendemos que cada número tem seu significado, cada número tem piriri pororó, mas o que significa cada número? Se cada número tem uma coisa, se cada número tem pipipipopopó. Basicamente, eu vou ler os significados e só vai até 1 até o 9, do 1 até o 9, a partir daí é bobeira. Mas os significados são números ímpares. 1. Ativo, decidido, forte, pouco dado a compaixão, dominador, inovador. 3. Brilhante, alegre, favorecido pela sorte, sucesso fácil. 5. Versátil, aventureiro, sensual, nervoso, inconstante. 7. Analista, meditativo, misterioso, inconstante, tímido, secreto, afastado do mundo. 9. Destinado a atingir metas elevadas, notáveis capacidades mentais e espirituais, disponibilidade para a aventura. Agora os pares. 2. Passivo, receptivo, cooperador, dado a compaixão, subordinado, discreto, débil. 4. Trabalhador, organizador, construtor, pedante, taciturno, pouco criativo, deve batalhar muito para conseguir o que deseja, seu esforço não é reconhecido. 6. Responsável, chegado à família, cheio de amor materno/paterno, provedor, generoso, obstinado, organizado. 8. Executivo, empenho profundo nas questões materiais, grande sucesso ou fracasso nas questões financeiras. Ou seja, o 4 é o pior de todos, né? Baseado nisso, o 4 é o pior de todos. Mas aí o ouvinte me pergunta, como que eu faço essa conta? Eu poderia explicar como faz essa conta, passo a passo, fazer o guia numerológico para o ouvinte, mas eu tô com uma preguiça que você não tem noção, ouvinte. Se você soubesse, então fiz para agilizar o processo do guia numerológico. Em vez de ensinar ao ouvinte como ele fazia o dele, eu fiz o guia numerológico do Paulo Cogos. O mapa numerológico. O que é o mapa numerológico? É você fazer uma série de contas que dão aquelas coisas que eu citei, né? O número, desafio, lição de vida, destino. E todo mundo pode fazer o seu, baseado no seu nome e sua data de aniversário. Então eu fiz o do Paulo Cogos para usar de exemplo para o ouvinte. Então, basicamente, a aparência não, vou ler os mais simples aqui.
que é a lição de vida. A lição de vida do Paulo Cogos. Como que você calcula a sua lição de vida, ouvinte? Você faz o dia do seu nascimento, mais o mês do seu nascimento, mais o ano do seu nascimento. Você faz essa conta e você vai sempre tirando os zeros. Tipo, digamos que você nasce em 1945. 31 de julho de 1945, vamos dizer assim. 31, você vai botar 31 mais 7 mais 19. Porque 1 mais 9 mais 4 mais 5 dá 19. 31 mais 7 mais 19 é igual a 38. Mais 19, porque 31 mais 7 é o quê? 38. Então 31, no final das contas fica 38 mais 19. 38 mais 19 é igual ao quê? A 57. Ou seja, você tem esse número, 57. Como não tem mais nada para somar, você separa. Bota 5 mais 7. 5 mais 7 é igual a 12. Você separa e bota 1 mais 2 igual a 3. Entendeu? Então, a lição de vida baseada no ano, na data 31 de julho de 1945, 31 de 7 de 1945, é igual a 3. Eu vou repetir. Você vai juntar o 31 mais 7 e o... Você vai juntar... Pera aí, falei besteira. Você vai juntar o 1 mais 9 mais 4 mais 5, que vai dar 19. Você vai juntar o 31 mais 7... que vai dar 38. Então fica 38 mais 19. Você junta o 38 mais 19, vai dar 57. Você separa o 57, faz 5 mais 7, você vai dar 12. Você separa o 12, dá 1 mais 2, aí dá 3. Então, digamos que, ouvinte, você nasceu em 2005. Você vai fazer o quê? Você vai pegar e botar 2 mais 5, porque o 0 aí não tem valor. Então, se o ouvinte nasceu no dia 1 de 2005, ele vai fazer que conta? 1 mais 1 mais 2 mais 25. Mais 2 mais 5, quero dizer. 1 mais 1 mais 2 mais 5. 2 mais 5 é quanto? 25, 6, 7. 7, 1 mais 1, 2, fica 2 mais 7. 2 mais 7, 7, 8. Lição de vida, 8. Não, 9. Algum dos dois. Alguns desses dois. Algum. Entendido isso, vamos entrar no mapa numerológico do Paulo Cogos. A lição de vida do Cogos é 4. O número da sua data de nascimento. O que viemos aprender nesta jornada, assim como dificuldades a serem superadas. O 4 tem como característica a determinação e disciplina. Procure manter a honestidade e a organização para usufruir as oportunidades que surgirão e assim construir bases sólidas para o futuro. Assuma somente riscos que ofereçam segurança e conforto. Do contrário, rejeite-os. Aprenda a fazer uso de sua capacidade de discernimento. Desenvolva suas habilidades manuais, que são muitas. Seja prático, não se concentrando demais em detalhes. Sempre com os pés na terra e saiba ouvir tanto quanto exigir. Ou seja, o que o Cogos tem que fazer? Ele tem que aprender, tem que ouvir, ele tem que saber ouvir tanto quanto exigir. Ou seja, o quanto que ele fala, quanto que ele é inteligente, ele tem que saber ouvir os outros também. A alma do Cogos. Sentimentos mais profundos que nos motiva, experiências e informações acumuladas para lidarmos nesta encarnação. Os números referentes a vogais de seu nome. Cogos, as vogais do Cogos somando dá 1. Que é sujeito inovador, pioneiro, criativo, original, autossuficiente, qualidade de liderança. Quer dirigir grandes negócios, gosta de ser o melhor entre os melhores, honesto, leal, forte, desejo de independência em suas escolhas e ações. Falta-lhe às vezes diplomacia, tomando refratório a ouvir as opiniões de outros. Ou seja, o Cogos, supostamente, segundo a numerologia, é inovador, pioneiro, criativo, original, autossuficiente, qualidade de liderança. Esse é o Paulo Cogos. Aparência. Nosso eu exterior e impressão que causamos aos outros, como somos julgados à primeira vista. Exemplo, como estamos vestidos, nosso tipo físico, atitudes, etc. Mas só aqueles que nos conhecem na intimidade nos conhecem verdadeiramente. O número referente às consoantes de seu nome. Esse tipo... deu um. A aparência do Cogos. Esse tipo aparenta independência, poder, liderança e coragem. Trata-se de uma pessoa imponente, original, detalhista, correta e criativa.
tendendo ao autoritarismo e gosta de ser notada e aparecida. Pode ganhar peso com a idade. Dica: usar cores claras. O Cogos, o Cogos, ele dá pra notar ele, né? Ele gosta de ser notado, né? Ele pode ganhar peso também, com a idade, ele também pode ganhar peso. E ele é tendendo ao autoritarismo. Eu acho que o Cogos, gordão, vestido a camisa de 1964, ele retrata bem isso. E o que você é? O que o Cogos é? Todas as letras que compõem seu nome. Deu 2. Você possui a força do silêncio. É paciente, adaptável e solidário. Tem um dom de ajudar, semeando a paz, tanto na família quanto na comunidade. É sentimental, romântico, agido sempre pela emoção. Usa sua habilidade e capacidade para harmonizar e solucionar diferentes problemas e situações, sabendo agir no momento exato. Cuidado para não se magoar com facilidade. Evite o pessimismo e a excessiva dependência. Aprenda a dizer não quando for necessário e não prometa o que não poderá cumprir. Seja solidário, mas não submisso. Liberte sempre do passado. Ou seja, o Cogos é tendente a romance, né? Ele é muito último romântico na Terra. Ai, cara. Aí, ó. Isso foi mais um. Acho que não tem mais nada pra eu falar, não. É o básico que precisa entender, foi entendido. Numerologia versus de ouro, só. Cogos é. Ai, cara. Cogos é tendente a ser romântico. Esse foi mais um episódio do Desoterismo, episódio 6, Pitagorismo. Espero que dê pra entender bastante sobre quem é meu negro Pitas, quem é o Paulo Cogos também, e as coisas no geral. Preciso de um nome pra esse episódio. Que geralmente eu decido o nome durante o episódio, né? Isso eu não tô sem ideia de nome. Sei lá. Mapa numerológico do Paulo Cogos. Não. Sei lá, eu vou pensar num nome aí. O ouvinte vai ler o nome do podcast e esse vai ser o nome. Mas não foi escolhido durante o episódio. Mais um episódio. Boa noite aí pro ouvinte, boa tarde, bom dia. Fiquem bem e compartilhem, deem like, comentem e se inscrevam no canal.